obrigado, porque acabamos de ser lembrados mais uma vez, com a letra dessa última canção, especialmente, que oferecemos ao Senhor, do valor e da bondade do Senhor para com cada um de nós. Aquela cruz não te pertencia, mas o Senhor assumiu o nosso lugar nela. E por meio da fé no Teu Filho amado Jesus Cristo, temos a alegria de desfrutarmos da vida eterna. Agora, Deus, quando iremos expor a Tua palavra mais uma vez, rogamos que o Senhor nos ajude a apreender essas verdades que o apóstolo Paulo quis compartilhar com a igreja da Galácia. Que possamos aprender com essa mensagem e viver pela fé. Não apenas sermos salvos por meio da fé, mas vivermos também orientados pela Tua graça, e não de uma forma legalista, não de uma forma, ó Deus, em que regras vêm se colocar sobre as nossas vidas, inclusive como condição para a nossa salvação. Nos ajude, ó Deus, a uma correta compreensão, e eu peço isso a Ti por mim e pela Tua igreja nesse momento, e é no nome de Jesus que oramos, amém. Nós queremos continuar estudando a carta aos crentes da Galácia. Nós iremos insistir no tesouro da graça, que é a proposta que o apóstolo Paulo quer nos oferecer nessa carta e às igrejas da região da Galácia como um todo, e queremos perceber como essa graça, ela se manifesta salvadora na vida dos homens. No nosso último culto, há 2 domingos atrás, quando o pastor Levi compartilhou o capítulo 3 dessa carta, fomos lembrados pelo apóstolo Paulo, como essa salvação ocorreu em 2 grupos distintos. Dos versos 1 a 5, ele lembrou da experiência genuína de conversão aos crentes da Galácia. Aquele grupo que estava sofrendo a influência de cristãos judaizantes que insistiam na observância da lei mosaica, insistiam na guarda do sábado, insistiam nos aspectos cerimoniais da lei, como a circuncisão, insistiam na abstinência de alguns determinados alimentos. Depois dos versos 6 a 14, o apóstolo Paulo vai descrever o relato de como se processou a salvação na vida de um homem, o grande patriarca de Israel, chamado Abraão. E se você for lá em Gênesis 15, verso 6, você vai encontrar o autor dizendo para mim e para você, que Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão não foi salvo por meio das obras, Abraão não foi salvo por meio da observância da lei, até porque hoje, dos versos 15 a 22 do capítulo 3, nós vamos encontrar que a lei mosaica só vai vir 430 anos depois de uma aliança que Deus havia estabelecido com Abraão. E o interessante é você observar que Abraão e toda a sua família, antes de olharmos a carta aos Gálatas, eu queria lembrar você, que Abraão vem de um berço pagão. Olha aí comigo Josué, abra lá a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 24, olhe comigo os versos 2 e 3, em relação à descrição apresentada da família de Abraão. Olha aí comigo, Josué 24, versos 2 e 3, olha aí, ó. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: antigamente os vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, Deus se referindo na primeira pessoa, tomei Abraão, vosso pai, além do rio, e o fiz percorrer
toda a terra de Canaã, também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque, o famoso filho da promessa. Deus, em um determinado momento, se dirigiu a Abraão e disse: sai, Abraão, da tua terra, de Ur dos Caldeus, e vai para onde eu quero te levar. Agora imagina na mente de um indivíduo que, como diz Josué 24:2, servia a vários deuses. Quem é esse Deus que se revela a mim e me manda sair daqui para outro lugar? E Abraão obedece, porque diz Gênesis 15:6, que Abraão creu em Deus. Mesmo sem conhecer a Deus, ele se dispôs a obedecer ao Deus único e verdadeiro. Vai comigo agora em Gênesis capítulo 11. Olha um pouquinho ainda mais da vida e da família de Abraão. Gênesis 11, a partir do verso 26. E olha aí como é que se encontrava a família de Abraão. Ainda nem entrei na carta aos Gálatas. Vamos entrar daqui a pouco. Olhe comigo. 11, 26. Viveu Tera 70 anos e gerou a 3 filhos. Quem? Abrão, Naor e Harã. 27. São estas gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Harã, o próprio irmão de Naor e de Abrão, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril e não tinha filhos. Verso 31, tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Então, agora Harã aqui no verso 31 é um local, que é o mesmo homônimo do nome de um dos filhos de Tera. Verso 32, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu Harã, em Harã. Capítulo 12, verso 1, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e eu te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá então chegaram. Parece que Tera, pai de Abrão, só foi com a família, ou pelo menos uma parte dela, até Harã. E de Harã até Canaã, somente Abrão, aí juntamente com Sarai, sua esposa, e o seu sobrinho Ló, filho de Harã. Por que o pastor Roni está falando um pouquinho a respeito de Abraão? Porque todo o discurso agora em Gálatas capítulo 3, vai girar em torno da experiência de conversão de Abraão, o pai dos judeus, de onde descende toda a nação. Agora sim, vai comigo lá em Gálatas capítulo 3, e nós iremos estudar os versos 15 a 22, já tendo como pano de fundo histórico, quem foi Abraão e quem foi a sua família. E o nosso desejo na noite de hoje é analisarmos a relação que existe entre a promessa da graça de Deus em Cristo Jesus e a prática da observância da lei mosaica. E observarmos juntos que essa é uma relação muito, mas muito mal compreendida. Porque não apenas os judeus, como também cristãos nos nossos dias, insistem em entender de forma equivocada
a percepção da lei em relação à sua vida e o seu relacionamento com Deus. Então nós vamos olhar hoje juntos que Deus, que ofereceu uma promessa orientada pela sua graça a Abraão, esse mesmo Deus que chamou do meio do paganismo Abraão e sua família, é esse mesmo Deus que chama homens perdidos hoje a um relacionamento através do seu Filho amado Jesus Cristo. Um relacionamento orientado pela sua graça e apropriado por meio do uso da fé, que o próprio Cristo, que é o autor e o consumador, nos oferece. Então olhe comigo o verso 15 ao verso 22. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Que promessas são essas? Lá de Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou te dar uma terra, que é Canaã, eu vou abençoar o teu nome, de ti virá uma descendência, eu vou engrandecer o seu nome, sê tu uma bênção, Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que nós começamos a mensagem de hoje olhando um pouquinho Josué 24 e Gênesis 11 e 12, para entendermos o contexto que Paulo tem em mente ao escrever essa parte da sua carta. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, anular, revogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, é a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse então o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Essa é uma daquelas partes dessa carta, que ao ler, você pode, numa primeira leitura, sair dizendo, não entendi nada. Como Paulo é prolixo, como Paulo é difícil. Pedro reconhece isso em uma das suas cartas. Poxa, Paulo, você poderia ser mais claro, é tão difícil entender o que você quer ensinar, meu camarada. Mas lembre-se que Paulo está usando das suas faculdades mentais, de toda a bagagem educacional que ele havia recebido ao longo da sua vida, e está sendo supervisionado pelo Espírito Santo de Deus. Então isso é inspirado por Deus. Mas eu quero tentar resumir toda essa passagem dos versos 15 a 22, dizendo o seguinte: Paulo mais uma vez está insistindo em dois modelos pré-concebidos de salvação do homem. Que todas as religiões mundiais se resumem a um desses dois modelos. Ou é um modelo de salvação meritória, baseada no esforço do homem, ou é um modelo baseado tão somente na graça de Deus, em que nós dizemos, olha, não há absolutamente nada que eu possa fazer para minha própria salvação. Há sim o que eu posso fazer como expressão da minha gratidão a Deus, mas não em favor da minha própria salvação. É assim que nós poderíamos resumir essa passagem dos versos 15 a 22. Então vamos olhar e comentar cada verso dessa pequena passagem. Irmãos, falo como homem. Agora Paulo vai dizer, olha, o que eu tenho a explicar para vocês, eu vou falar de uma forma análoga, de uma forma ilustrativa ao que nós estamos familiarizados. Vou falar com vocês, crentes da Galácia, o que Deus fez com Abraão
e o que nós estamos acostumados a fazer em nossos dias, que provém inclusive do direito romano. Quando nós celebramos um acordo ou um contrato, não podemos acrescentar absolutamente mais nada ou suprimir parte desse contrato depois do ato da celebração dele. Quem aqui, por exemplo, já morou ou mora de aluguel, como esse que vos fala, já teve a oportunidade de assinar um contrato de locação? E aí você faz lá um contrato, o valor do seu aluguel é R$1.000. Vai, R$1.000. Quando vence o primeiro mês de aluguel, o proprietário não pode chegar para você e falar assim: olha, eu quero R$1.500. Por que ele não pode fazer isso? Porque um contrato, quando celebrado, ele se torna inalterável, a não ser que de forma consensual ambos façam um aditivo, uma emenda, mas de forma unilateral isso não é possível. E agora Paulo vai dizer: olha, eu vou trazer toda a minha argumentação no sentido de que vocês compreendam aquilo que nós estamos acostumados a viver. Por isso Paulo diz: irmãos, eu vou falar como homem a vocês. Ainda que uma aliança, um pacto, um testamento, essa palavra aí no grego é testamento, ainda que um contrato, um acordo, seja meramente humana, uma vez ratificado, ou seja, assinado pelas partes, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Pula comigo, vai para o verso 17. Eu digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser anulada por uma lei que veio 430 anos depois. E o interessante é que, se você observar comigo, em Gênesis capítulo 15, nós não temos tempo para ler aqui essa passagem, por causa do nosso horário, você vai perceber que Abraão, ele pega alguns animais e corta ele ao meio. E era um costume do Oriente Médio Antigo, ao celebrar um acordo, que houvesse derramamento de sangue, e que ambas essas partes passasse no meio daquele animal cortado, como que dizendo: aquele que quebrar o nosso acordo, vai pagar com o próprio sangue, assim como esses animais aqui, que morreram em função do nosso contrato. Só que quando a gente olha em Gênesis 15, Abraão seleciona lá alguns animais, corta ele ao meio, e diz o texto que ele cai num profundo sono. E quando ele acorda, só quem é que passa lá no meio dos animais? Deus. Em outras palavras, Deus firmou unilateralmente uma aliança, um pacto, um compromisso com Abraão, de forma incondicional, dizendo: olha, não precisa que você obedeça, eu vou cumprir com esse acordo. E agora Paulo vai dizer no versículo 17 de Gálatas capítulo 3, uma lei que vem 430 anos depois, não pode de forma alguma anular, abrogar, revogar essa aliança que Deus estabeleceu com Abraão de forma unilateral. Ou seja, a promessa da salvação, da bênção dada a Abraão, continua vigendo independentemente da lei. A lei não veio para substituir a promessa que Deus firmou com Abraão. A lei veio, como diz o verso 19, com outra finalidade. Com outra finalidade. E aqui nós vamos encontrar então a supremacia da promessa que Deus realizou a Abraão, mediante a sua graça, sobre a prática e observância da lei. Meio que dizendo: olha, acordos e contratos feitos e celebrados por homens são inalteráveis. Imagina se o que Deus firmou poderia ser revogado. De forma alguma. Absolutamente isso é impossível. Deus não muda as regras do jogo em andamento.
Se Deus fizesse isso, Ele seria um Deus mutável, logo nós não teríamos qualquer segurança nele. E então Paulo vai dizer, não é assim que se processa a salvação. A salvação se processa mediante a fé na promessa dada a Abraão. Olha lá o versículo 14, foi o último verso que o pastor Levi pregou há 2 domingos atrás. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, se estendesse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos essas bênçãos pela fé, e recebêssemos também o Espírito prometido. Não é pela lei, é pela fé. Não é pelo que eu faço, e sim pelo que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Agora vamos voltar para o verso 16 que eu pulei intencionalmente. Olhe comigo. Ora, as promessas que foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos descendentes. Na verdade, no hebraico, lá em Gênesis capítulo 12, é a palavra semente. E aí Paulo vai interpretar dizendo, mas há um descendente, que é Cristo. Em outras palavras, Paulo quer quebrar aquela compreensão equivocada de que todo judeu, por nascimento, ele era alvo das bênçãos e da promessa de Abraão. Paulo vai dizer, isso é falácia, isso é mentira. Sabe quem são os herdeiros das bênçãos da promessa feita a Abraão? Todo aquele que crê no descendente de Abraão. Não é a sua descendência étnica, não é a sua descendência biológica, até porque nós sabemos, pelo relato bíblico e pela história, que muitos judeus meteram os pés pelas mãos, e morreram, e foram condenados ao inferno, e ainda hoje muitos judeus estão indo, porque não reconhecem a messianidade de Cristo Jesus. Essas promessas são dadas aos descendentes espirituais de Abraão, àqueles que creem no descendente de Abraão, como diz Paulo, que é Cristo Jesus. E nesse sentido, irmãos, a promessa de Deus é para todo aquele que crê e confessa Cristo Jesus como o Salvador da sua vida. Aqueles judeus estavam muito mal acostumados, como muitos ainda hoje. Acham que por simplesmente ser judeu, são alvo do favor e da graça e da vida eterna de Deus. E Paulo vai dizer, isso é mentira. Isso não procede. Isso não é verdade. E qual é a implicação prática disso para nós hoje? Filho de crente, crentinho não é. Para ser alvo da herança da vida eterna, é necessário que os nossos filhos também creiam no descendente de Abraão, que é Cristo Jesus. Porque senão, irmãos, nós vamos nos enveredar por um caminho falacioso, como os judeus enveredaram, achando que simplesmente por sermos cristãos, os nossos filhos estão salvos. Como os judeus pensavam, porque simplesmente circuncidaram seus filhos, eles faziam parte da aliança abraâmica e por isso desfrutariam das bênçãos da promessa. Ledo engano. É necessário exercer a sua fé em Cristo Jesus. Verso 18. Porque se a herança que aguarda aqueles que creem na promessa, se essa herança provém da lei, então já não decorre mais da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Em outras palavras, a lei não pode oferecer a herança que só a graça de Deus nos concede. Porque uma coisa exclui necessariamente a outra.
Mais uma vez, estamos aqui na semana da reforma. É sola gratia, e não gratia mais ergos, ou obras. É só a graça. Não há absolutamente nada que eu e você possamos fazer pela nossa própria salvação. Mas sabemos que Tiago nos ensina que a fé sem obras é morta. Então, como conciliar a fé genuinamente verdadeira, aquela que produz vida eterna? Ela é percebida pelas suas obras. E essas obras não contribuem para a salvação daquele que a pratica, mas externaliza a vida eterna daquele que já se apropriou por meio da fé de Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo quer nos dizer. E aí agora dos versos 19 ao verso 22, nós agora iremos encontrar uma outra realidade. Qual é o propósito da lei? Afinal de contas, se a lei não serve para salvar o homem, então por que Deus deu a lei? Porque parece que ao dar a lei ao homem, ele mais confundiu do que explicou. Talvez você seja levado a pensar nesse sentido. E aí no verso 19 nós vamos encontrar o propósito final da lei. Olha o que diz o verso 19. Qual, pois, é a razão de ser da lei? Resposta de Paulo: a lei foi dada ao homem por causa das suas transgressões. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que nós sabemos que roubar é pecado? É porque existe uma lei que tipifica, que discrimina esse ato como sendo reprovável. Como é que eu sei que matar é pecado? Porque existe uma lei, um código penal que diz que cercear a vida alheia é um crime. Paulo está dizendo para mim, e para você, e para os crentes da Galácia, que a lei não veio para concorrer com a promessa. A lei veio para fortalecer e ratificar a promessa da salvação, ao denunciar ao homem o seu estado. Olha como você é corrupto, olha como você é pecador, olha como você é um transgressor. Você precisa crer no descendente de Abraão, Cristo Jesus. A lei foi dada para mostrar a nossa condição. A lei é uma espécie de um raio-x. A lei não é a solução para o problema do homem. A solução é Cristo. Eu não pego o raio-x e corto ele e tomo de 6 em 6 horas. Isso seria uma ignorância. Agora, uma vez que o raio-x me revelou que eu tenho uma fratura, eu preciso tomar a medicação para calcificar e promover a analgesia. Essa é a finalidade que Paulo está dizendo para os crentes da Galácia, que reconheciam a messianidade de Jesus e por causa da influência dos judaizantes insistiam em obedecer à lei mosaica. Mas foi pela promessa de Deus que ele concedeu as bênçãos gratuitamente ao homem. Verso 21, porventura a lei é contrária às promessas de Deus? Paulo vai dizer, de forma alguma. A lei nunca veio para se opor, a lei nunca veio para impedir a promessa. A lei veio para realçar a promessa. Porque a lei não pode dar aquilo que só a promessa é capaz de oferecer, a vida. Verso 21. E o verso 22, Paulo conclui dizendo, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. A Escritura fechou dizendo, olha, não tem um justo sequer.
todos a uma se extraviaram. Todos são pecadores. Todos carecem do descendente de Abraão, que é Cristo Jesus. E é tão somente por meio dele que nós somos capazes de obter a vida eterna. Diante dessas verdades, eu quero concluir o nosso tempo apresentando a você duas considerações importantes. Lembre-se que essa lei dada ao homem é uma lei transitória. Ela foi dada ao homem, como diz o verso 19, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Talvez você se pergunte, pastor, por que nós não guardamos mais o sábado? Porque a lei caducou, porque a lei já perdeu os seus efeitos. Por que o Senhor pode falar isso? Porque Gálatas 3,19 diz que o descendente da promessa já veio a esse mundo. O descendente já encarnou e já nos substituiu na cruz do Calvário. Não estamos mais debaixo do jugo da lei. Temos a liberdade. Esse é o tema da carta de Paulo aos crentes da Galácia. A lei é transitória, a lei é efêmera, a lei é passageira, e a lei nunca se propôs a se opor à promessa da graça. O problema é que o homem não compreendeu o sentido da lei. Paulo diz isso em sua carta aos Romanos: a lei é boa, o problema é o coração do homem, porque o fim da lei é Cristo. A lei caducou, mas continuamos debaixo da justiça que há na lei. Os valores que a lei protegiam são perpétuos. A vida humana, a preocupação em honrar e reconhecer a grandiosidade de Deus, não mais tomando o nome de Deus em vão. Pensa no decálogo. A justiça que a lei preserva e protege, permanece, mas a letra está morta. Não estamos mais debaixo da lei. Com isso, quero concluir com duas considerações importantes. Primeira delas, o Evangelho não deve ser orientado para aquelas pessoas que achamos serem boas e justas, até porque isso é uma grande falácia. Não existem homens bons e justos. Há sempre indivíduos que falam, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei. Romanos 3, de 10 a 12, diz que todos a uma se extraviaram. Todos estão encerrados sob o jugo do pecado, e todos carecem de Cristo Jesus. Por mais desacreditado que você esteja de que Deus irá salvar alguém que você conhece e ama, creia que Ele pode salvar toda uma família que se encontra perdida. Lembra de Abraão? Abraão era um politeísta, era um indivíduo que no meio pagão adoravam vários deuses. Talvez você não tenha se dado conta disso, mas esse mesmo Deus que chamou Abraão, quer chamar aqueles que estão ao nosso redor. Esse mesmo Deus nos faz um convite, e o convite que Ele nos oferece é: creia, creia, creia. Eu não sei se entre nós há alguém, na tarde de hoje, que ainda não depositou a sua fé em Cristo Jesus. Mas se houver, faça isso hoje. A Bíblia está nos convidando a esse exercício, de crer naquele que é capaz de, por meio da sua graça, nos oferecer a promessa da vida eterna. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Não desista das pessoas que você ama.
por mais que pareça ser impossível aos seus olhos, para Deus tudo é possível. E o Evangelho de Cristo é para todo homem. O Evangelho de Cristo é para mim. O Evangelho de Cristo é para você. Uma segunda consideração, e a última, nós encerraremos. A norma, ou seja, a lei, nos mostra como nós somos miseráveis sem Cristo. A parte de Deus, estamos fadados ao fracasso. Como diz o verso 19, a lei nos foi dada para revelar a nossa transgressão. A lei não foi dada para a nossa redenção. A lei nos foi dada para a nossa transgressão, para mostrar o quanto nós carecemos de Cristo, para revelar o quão pecador nós somos. Não pense que você é autossuficiente. Deixe de ser orgulhoso. Você é o que é por causa de Cristo Jesus e da graça de Deus. Você jamais seria o que você é, a parte do descendente de Abraão, Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, muito bom saber que Cristo Jesus, o descendente, foi enviado pelo Senhor para nos dar esperança, para trazer vida a indivíduos que se encontravam mortos. Mortos em seus delitos e pecados. Mortos em uma condição de alienação. Senhor, muito obrigado, porque não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo de Cristo segundo Adão. Debaixo do nosso Salvador, debaixo daquele que nos reconciliou contigo. Pai, muito obrigado pela esperança, que não é uma mera expectativa, mas uma certeza, uma segurança de uma vida eterna. E obrigado a Deus, porque através dessa vida eterna, temos a oportunidade de nos relacionarmos novamente contigo. Nos relacionarmos mesmo depois do nosso pecado ter rompido o nosso relacionamento contigo. Cristo restaurou o nosso relacionamento e nós te somos gratos por isso. Portanto, ó Deus, nos ajude sempre a lembrarmos dessas verdades em nossa vida e em nossos corações. E rogo a Ti por mim e pelos meus irmãos em Cristo Jesus. Amém.